As evidências do arrependimento, sinais do arrependimento. Marcos capítulo 1, versículos 4 e 5, diz a palavra, ouça com atenção. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saiu a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Amém, queridos? Olha só a mensagem de João Batista, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Ou seja, João Batista veio com uma palavra, e esta palavra despertava no coração das pessoas a necessidade do arrependimento, para viverem a verdade do eterno, para que pudessem andar segundo aquilo que o Senhor deseja para a vida de cada um de nós. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Eu quero clamar que tu nos dê a revelação da palavra, a direção da palavra, que possamos falar segundo o teu Espírito, Senhor, e que saiamos desse lugar edificados para a tua honra e para a tua glória. Que a semente do arrependimento, que ela seja plantada no nosso coração e que possa evidenciar na prática, Senhor, porque queremos viver segundo o teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quantas vezes nós já nos arrependemos? Não é verdade? Nós temos dias sobre a face da terra e certamente no decorrer desses dias cometemos pecados, diversos pecados, e fomos incomodados e certamente o arrependimento veio ao nosso coração e assim buscamos de Deus o perdão, a restauração. Afinal de contas, nós somos humanos, somos imperfeitos, somos marcados por falhas e eis a necessidade de, arrependidos, confessarmos os nossos pecados. Haja vista que o pecado desagrada o Senhor, ele nos afasta da presença de Deus e todo mundo sabe disso. Mas o que nos conforta o coração, irmãos, é sabermos que Deus nos perdoa. Se nós nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, certamente Deus nos perdoa, Ele nos purifica e Ele faz-nos andar segundo a sua própria vontade. E nós precisamos buscar, perseguir o arrependimento para que assim vivamos segundo a vontade do Senhor. No entanto, nós temos visto que há um falso arrependimento. O falso arrependimento é o remorso. O que é o remorso? É aquele sentimento ruim que você tem quando faz alguma coisa errada. Aí você fica ali, talvez a consciência, martelando, eu não deveria ter feito assim, porque eu fiz assim. Você tem um remorso. Mas isto não é arrependimento, é apenas um sentimento de culpa, quem sabe uma tristeza ou algo semelhante, em decorrência de uma atitude que não foi boa, que trouxe males talvez a alguém. Isso chama-se remorso, mas arrependimento não é remorso. Nós confundimos muito a verdade do arrependimento com outros sentimentos, mas arrependimento, irmãos, é algo que nos leva a mudar de vida. Aqueles que passaram pelo verdadeiro arrependimento, aqueles que amam a Cristo Jesus acima de todas as coisas, estes tiveram as suas vidas restauradas, curadas, e eles foram transformados de uma forma tão poderosa, tão intensa, a ponto de serem chamados de novas criaturas. Eis aí como nasce a nossa comunhão com o Senhor. É quando você, na prática do pecado, o Espírito Santo te incomoda, você acorda para a realidade, o arrependimento bate na tua vida e você toma uma decisão de não mais praticar. É uma mudança de atitude. Eis aí o arrependimento. É diferente de remorso. Nós precisamos ser tomados pelo arrependimento. E ele é evidenciado na prática. Não é apenas afirmar, eu me arrependi. Enfim, muitos afirmam, eu me arrependi. Mas quando você olha o dia a dia da pessoa, não há marcas de mudança. Não há evidências, sinais de uma verdadeira mudança. E não é assim, amados. Quando o Senhor, Ele toca no nosso coração, nós somos levados ao arrependimento e esse arrependimento muda completamente a nossa existência. Nós vamos abordar algumas evidências do arrependimento. Evidentemente, claro, se nós fôssemos citar uma a uma, seriam inúmeras. Mas vamos nos deter em 4 evidências do arrependimento verdadeiro.
E a primeira evidência do arrependimento, a pessoa fica triste com o pecado. A pessoa fica triste com o pecado. Amados, é impossível, ouça isso, é impossível ao servo de Deus que tropeçou, caiu no pecado, levantar-se e continuar feliz com a sua prática errada. É impossível. Se alguém comete pecado, se não sente uma tristeza profunda no seu coração, uma necessidade de uma mudança, há alguma coisa errada com a fé dessa pessoa. E a palavra nos afirma, irmãos, que nós precisamos buscar essa restauração o quanto antes. E uma das evidências do arrependimento é que nós ficamos tristes com o pecado. Nós não concordamos com o pecado. Infelizmente, ele aparece, nós tropeçamos, nós caímos, nós fazemos alguma coisa que desagrada ao Todo-Poderoso. No entanto, amados, é necessário que sejamos tomados por um sentimento de tristeza. Haja vista que estamos desagradando o Senhor, desagradando o Todo-Poderoso. E este arrependimento, ele produz a mudança. No entanto, ele não nos deixa satisfeito com as práticas erradas. E é preciso lembrar que a tristeza não é sinônimo de arrependimento. Haja vista que é muito comum nós vemos pessoas fazendo coisas erradas e ficarem tristes porque fizeram algo errado. Mas não houve aquela mudança. Não houve uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Portanto, ficar triste porque errou, porque pecou, não evidencia que há um arrependimento verdadeiro. Apenas que alguém reconhece as suas falhas e coisas assim desse tipo. Mas a palavra nos afirma que a evidência, irmãos, é a tristeza, mas é uma tristeza não aquela superficial, mas verdadeira, porque somos tomados pelo Espírito Santo de Deus. Vemos ainda que há muitas pessoas que ficam por aí lamentando, achando que Deus vai se compadecer do sofrimento dela. Não sei o que, e vai lamentando, toda aquela reclamação diante do Senhor, como se Deus fosse se comover com aquilo. Deus também não se comove com estas coisas. Haja vista que Deus se comove apenas com o coração quebrantado diante dele. E assim a afirmação da palavra. Amados, se nós, porventura, temos pecado, hoje é tempo de arrependimento. É preciso que nós, entristecidos com o pecado, possamos buscar a presença do Senhor e jamais voltar à prática errada. Nós temos que pedir perdão ao Senhor, pedir perdão ao Todo-Poderoso, crer que Ele nos perdoa. Outro grande problema que nós temos é pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas e acharmos que Deus não nos perdoa. Aí você fica repetindo hoje, Senhor, me perdoa porque eu agi errado. Senhor, estou triste, abatido, me perdoa. Tudo bem. Amanhã você na mesma oração, Senhor, me perdoa por aquele pecado de ontem. Um ano depois, Senhor, lembro do pecado de um ano atrás, me perdoa, Senhor. Queridos, arrependimento, você confessa o pecado e crê que o Senhor te purifica, que o Senhor te lava. Amém? Esse sentimento de tristeza, com certeza, é uma evidência de arrependimento, mas ele não é sinônimo de arrependimento, mas sim a mudança de vida, a mudança de atitude. Isto evidencia a presença de Deus na nossa existência. E nós precisamos estar ligados a Deus, cada dia mais em sintonia com Ele, para que os nossos passos, mesmo que sejam passos pequenininhos, passos mínimos, contra a vontade dEle, que nós tenhamos o sentimento, esse sentimento. Algo que eu tenho feito muitas vezes, irmãos, é orado nesse aspecto. Senhor, traz a minha memória ao Espírito, meus passos errados para que eu possa confessá-los diante de Ti. Muitas vezes nós erramos e não sabemos que erramos. Nós pecamos até em algo que sabemos que é errado, porém pecamos de forma involuntária ou por descuido e passa um tanto quanto desapercebido. E quando você ora e pede para que o Espírito Santo traga a memória, você é tocado e você é acordado para buscar o arrependimento e a confissão do pecado. Amém? A segunda evidência do arrependimento, a pessoa busca se redimir do erro. Oh, glórias! Outro aspecto que é muito comum nós vermos
São as pessoas que dizem, eu me arrependi daquele ato. No entanto, amados, não busca um conserto, não busca uma restauração e segue na caminhada. Eu me arrependi, mas eu quero afirmar para vocês, à luz da palavra, que quando alguém se arrepende verdadeiramente de atos errados, ele busca a reparação dos seus atos errados. Essa é uma verdade, amados. Se você fez mal a alguém, se você destratou alguém, se você agiu de uma forma errada com o próximo, é preciso que, quando tocado pelo Espírito Santo, você entender que errou, entender que pecou contra o Senhor, que você vá até esta pessoa e repare o erro. Talvez um pedido de perdão, talvez uma reparação material, enfim, isso é muito relativo, depende muito do que você fez. No entanto, nós não podemos de forma alguma achar que Deus perdoou e está tudo ok. Eu tenho que procurar redimir, consertar os meus atos errados. E há um exemplo muito conhecido na palavra, Lucas capítulo 19, versículo 8, nós vemos a respeito de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era um cobrador de imposto e não era muito justo. Ele era tipo um brasileiro da vida que dava seu jeitinho para tirar, para roubar, para de uma forma ou outra extorquir o próximo. Mas um dia ele conheceu o Senhor passou diante dele e ele não perdeu a oportunidade. Há muitos exemplos práticos, poderosos para a nossa vida, na vida de Zaqueu. E um deles é que ele não perdeu a oportunidade de acertar-se com o Senhor. Ele não olhou para a sua situação social, para a sua condição financeira, ele não olhou para a sua família, ele não olhou para nada. Ele olhou para Jesus. E Jesus passou. E ele fez o máximo, aquilo que estava ao seu alcance, para ver Jesus. E ele conseguiu ver e foi visto por Jesus. E esse homem tocado pelo Espírito, irmãos, eis aí o mover do Espírito na vida dele. Ele diz que restituiria àqueles aos quais ele havia defraudado, extorquido, roubado, tirado o dinheiro a mais. Olha que interessante. E esse é um ensinamento para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós vemos que as pessoas vivem no pecado, conseguem as coisas no pecado, vêm para a presença do Senhor, ou estava na presença de Deus, pisam errado, vão lá fora, no mundão, conseguem talvez enriquecer-se ou algumas vantagens em qualquer área da vida, aí voltam para o Senhor, Senhor, aqui estou de volta, me perdoa. No entanto, não repara os passos errados que deu no passado. Talvez você possa me falar, mas Jesus disse que joga no mar do esquecimento os pecados. Sim, ele joga no mar do esquecimento, ou seja, Deus esquece, mas o homem não esquece. O homem não esquece dos seus atos errados. Talvez você deva a alguém, e você acertou-se com Deus, veio para os pés de Cristo, mas deixou a dívida lá atrás. Num comércio, coisa assim. A pessoa olha para você, olha lá, agora virou crente. Só que aquele é safado porque me deve. Olha o cheque sem fundo que eu tenho dele aqui. Olha o que ele fez. Deixou o filho jogado na rua e vai por aí. Para apontar, a sociedade é boa. E quando tem razão, melhor ainda. Quando nós, amados, aceitamos a Cristo, nós temos que viver segundo os preceitos de Cristo. E quando há arrependimento na nossa vida, eu tenho que evidenciar esse arrependimento, redimindo, consertando os erros que são possíveis, consertando aquilo que é possível. Zaqueu, ele consertou aquilo que estava ao seu alcance. Ele restituiu, se porventura havia tirado o dinheiro, cobrado a maior, enfim, todas as situações. Nós temos que observar a nossa vida. Olha, viver com Cristo Jesus é muito fácil, mas tem as suas dificuldades comuns à caminhada. E essa dificuldade é procurar fazer o melhor possível, porque consertar depois é mais difícil. Nós temos que procurar viver de uma forma que seja santa, porque assim certamente não vamos errar e não teremos nada para consertar posteriormente. Amados, o arrependimento, ele precisa ser uma verdade na nossa vida. O arrependimento é tão importante, que uma das mensagens principais de João Batista era exatamente sobre esse tema. A necessidade
do homem, daqueles que o ouviam, passar por este arrependimento, para que tivesse assim os seus pecados perdoados. E não adianta ainda nós chegarmos de joelhos, subirmos o monte, fazermos aquele sacrifício de cristão fervoroso. Aqueles sacrifícios poderosos, subir uma escada alta, subir um monte mais elevado, ficar sem comer 21 dias e vai por aí. Se não houver arrependimento de pecado na vida. Não adianta. O Senhor não recebe o sacrifício. Nós temos que entender que Deus recebe o sacrifício da ovelha sadia. O que é a ovelha sadia? É aquele que busca a santidade, vive os preceitos de Deus, observando a sua palavra e a cumprindo no dia a dia. Nós temos que fazer desta forma, irmãos. Como eu disse antes, queridos, nós temos que mostrar que somos uma nova criatura, que somos novas criaturas. Nós temos que nos redimir dos nossos erros. E se você fez mal a alguém, é tempo de ir até esta pessoa pedir perdão. Se você, de uma forma ou outra, trouxe danos a terceiros, tens que procurar reparar. Eu sei, queridos, que falar é mais fácil do que fazer, principalmente neste quesito. Já que, se você fez mal a alguém, dificilmente essa pessoa quer teu perdão ou quer que você se aproxime dela. Mas é tua obrigação, querendo ela ou não aceitar o teu pedido de perdão. Mas é tua obrigação chegar até esta pessoa e tentar consertar. É evidente que cada situação é uma situação e aqueles que são de Cristo têm no seu coração a direção do Espírito e saberá como agir para agradar, para honrar o nosso Senhor e Salvador. Amém, igreja? Oh, glórias, aleluias. As evidências do arrependimento. Primeira evidência, nós ficamos tristes com o pecado. A segunda, nós buscamos a remissão do nosso erro. E a terceira evidência, a pessoa aceita as consequências dos seus pecados. Meu Deus do céu, essa aqui é difícil, irmãos. Mas é fato. Nós temos que entender isto. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Ouça o que diz o apóstolo Paulo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, plantar, introduzir, fazer, agir, enfim, vai por aí. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, colherá, receberá. É a volta. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O texto é muito claro, irmãos. Nós vamos receber aquilo que nós semeamos no decorrer da nossa vida. Se você é uma pessoa que faz coisas boas, certamente será bem visto. E o retorno será bom. No entanto, se a pessoa é ruim, é uma pessoa que vive na prática do mal, a consequência é o mal. Há de receber o mal. Mas como isto se aplica na prática? Como isto se aplica? Como nós falamos antes, irmãos, o arrependimento não é remorso, aquele sentimento de tristeza momentâneo. O arrependimento é algo verdadeiro, algo que leva-nos a uma mudança de vida, uma mudança de atitude. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Aqueles que plantam o pecado, esses vão colher as consequências do pecado. As consequências do pecado. E nós, como servos de Deus, temos que aceitar as consequências do pecado na nossa vida. Vamos para a prática? Alguém que tirou a vida do próximo, um homicida, ele foi, matou alguém, fugiu, escondeu-se, passaram-se 1 ano, 2 anos, se converte, aceita Jesus, vem para os pés de Cristo. O Senhor purifica o pecado dele. O Senhor lava a vida dele. O Senhor restaura. No entanto, ele tem uma dívida para com a sociedade.
uma consequência dos seus atos pecaminosos. E este, com certeza, tem que cumprir, pagar diante da sociedade pelo seu ato errado. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Aquilo que a pessoa semear. Se você semeia o bem, se você semeia o mal, depende. E isso se aplica de uma forma bem ampla, amados. De uma forma extremamente ampla. Antes, lá no pecado, aquilo que você fez, e se este pecado há de trazer consequências, você tem a obrigação, como servo de Deus, de submeter-se às consequências do pecado. Não tem como fugir disso. Outro aspecto, talvez você sofra um acidente porque estava embriagado. Sofreu um acidente, perdeu uma perna, ou enfim, perdeu um membro foi apontado. O que acontece com você? Deus vai restituir a minha perna porque agora eu sou uma nova criatura. Não. Você vai carregar consigo a consequência dos teus atos errados, dos teus atos pecaminosos. Deus não vai te restituir. Milagre, minha perna nasceu, minha perna apareceu. Não, não vai acontecer. É a consequência. E isso se aplica em diversas áreas. Quantas pessoas que, por um ato ou outro, perdeu o seu casamento, perdeu seus bens, perdeu, enfim, vai por aí. Fazer o quê? São os atos errados. Aquilo que ele semeou errado. O diabo vem e o diabo age. Nós temos que estar atentos a essas situações. Por isso que é bom vivermos segundo a vontade de Deus. Porque quando vivemos segundo a vontade do Eterno, não temos essas coisas, essas situações complicadas para acertarmos no decorrer da nossa vida. E é preciso entender ainda, irmãos, que as consequências do pecado muitas vezes te rouba cargos dentro da igreja. Muitos pastores que, em consequência do adultério, perderam o pastorado, perderam o seu ministério, não é verdade? Quantos pastores? Mas ele se arrependeu, uma nova criatura, mas pecou contra o Senhor. Abriu uma brecha, veio o mal, aquilo que ele plantou, ele recebeu. E muitos tiveram seu ministério destruído. Porém, consertaram-se com Cristo, mas o ministério já foi. Não foi possível restaurar o ministério, porque ficou a marca de adúltero ou outra marca qualquer. Outros perdem o emprego. Por que perdeu o emprego? Porque roubou. Quantas pessoas nós conhecemos que roubaram a empresa? Ele se converteu, uma nova criatura, mas a marca fica. A marca fica. Quando é possível, é necessário consertar o erro. É necessário consertar. Algumas situações, infelizmente, não é possível. Ou quando alguém, por exemplo, inflige uma lei de trânsito, olha a consequência. A multa vem. Mas eu sou servo de Deus. Mas infligiu a lei. A multa vem. Tudo isso, irmãos, é para nós entendermos que o arrependimento leva-nos a uma situação. A situação de entender que, mesmo arrependidos, em comunhão com o Senhor, é possível que as consequências do pecado hão de bater à nossa porta. Hão de bater. É possível isso. E é necessário estarmos prontos para essa realidade. Prontos para essa verdade. E quando essas situações surgem na vida da gente, nós temos que recorrer ao Senhor, clamar pela misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Amém? Quarta evidência do arrependimento verdadeiro. A pessoa muda de comportamento. Bênção. Quando há arrependimento verdadeiro na vida de alguém, amados, há uma mudança total de comportamento. É impossível alguém falar, eu me arrependi, sou de Cristo, e viver de uma forma ímpia. Não existe isso. Se porventura a pessoa diz, eu sou uma nova criatura, passei pelo arrependimento, mas se vive o pecado, é porque de fato não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Nós somos chamados para vivermos a santidade. E a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, arrependidos, confessarmos os nossos pecados, o Senhor nos exige uma vida santa, uma vida reta, para que assim o seu nome seja honrado e glorificado na nossa vida. E quando nós somos santos, irmãos, é uma mudança total, profunda de vida em todos os aspectos. Aquele que era ruim, deixa de ser ruim. O que roubava, não rouba mais.
O adúltero deixa de adulterar. O fornicador deixa de fornicar. O ladrão deixa de roubar. O mentiroso deixa de mentir. E vai por aí. Aqueles que praticam as obras da carne deixam de praticar as obras da carne e vão frutificar no Espírito Santo. Eis a consequência de um verdadeiro arrependimento na vida da pessoa. Verdadeiro arrependimento. E quando nós observamos, por exemplo, a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele é exemplo em diversas áreas para as nossas vidas. Exemplo de grande pregador, exemplo de santidade, exemplo de homem justo, de homem que sofreu em nome de Cristo Jesus, exemplo de homem que não tinha apego, total desapego pelas coisas desse mundo, exemplo de pessoa que não mediu as distâncias para falar de Cristo, mas também é um exemplo de homem ruim, terrível. Um homem rejeitado por aqueles que seguiam a Cristo Jesus. Haja vista que Paulo era um dos maiores perseguidores dos cristãos, daqueles que confessavam a fé cristã. Veja que interessante. O apóstolo Paulo não era uma boa pessoa. Ele era ruim. Ele era terrível. Mas o dia que ele entendeu a mensagem de Cristo, ele passou por um processo de transformação tão profunda, que tudo aquilo que ele fazia, ele passou a ser alvo das mesmas atitudes. Ou seja, ele perseguia, passou a ser perseguido. Ele apedrejava, passou a ser apedrejado e vai por aí. Nós temos que entender, amados, que Deus muda completamente a vida da pessoa. É possível que haja uma mudança completa. Nós conhecemos diversas pessoas que eram ruins, pessoas que estavam mergulhadas talvez nos vícios, em atitudes pouco louváveis, atitudes más. Quem sabe que foram presidiários, enfim, essa situação toda, mas que passou pelo processo de arrependimento. Entenderam a mensagem de Cristo Jesus. A exemplo de Paulo, foram transformados em novas criaturas. Essa é a verdade, amados. Quando o homem passa pelo processo do verdadeiro arrependimento, uma das evidências é a mudança de comportamento, a mudança total de atitude. A pessoa não pode usar daquela máxima, mas eu sempre fiz assim na minha vida toda. Você não conhece meu passado. Uma das coisas que eu tenho terror. A testemunhos de bandido. Eu tenho terror, olha, eu rejeito profundamente testemunhos de bandido. Determinada vez eu estava numa igreja e apareceu um camarada que se dizia, que afirmava que foi presidiário. E ele falava a respeito dos seus pecados. Ele era um cara que passou pelas práticas da bruxaria, dessas coisas de satanismo. Havia convertido, porém, no meio dessa situação toda, também a vida de crime, essas coisas todas. E ele chegou na frente da igreja, lá no púlpito, e começou a descrever o que ele fazia. Porque eu entrava no cemitério, eu fazia isso, fazia aquilo outro. Porque eu muitas vezes estuprei, eu fiz assim, fiz daquele jeito. Porque eu matei, porque eu fiz assim. Gente do céu. É terrível, é assustador. Dá para você ficar assustado com o camarada. A vida, amados, essa vida passada não edifica a vida de ninguém, não transforma a vida de ninguém. Mas tem pessoas que curtem isso. Nós vemos com muita facilidade na internet testemunhos de pessoas que foram terríveis. E eles têm prazer em falar do seu passado terrível. Mas não é assim. Nós temos que assimilar uma nova forma de vida. E esse passado ser já respondido diante da sociedade, deixa no esquecimento. Porque não edifica. Não edifica. Só deixa as pessoas assustadas. Mas não edifica, gente. Falar quem era você no passado, porque eu fiz isso, porque eu matei, porque eu roubei, porque eu estrupei, porque... Enfim, isso não edifica a vida de ninguém. Mas tem pessoas que vivem em cima de um passado terrível. De um passado marcado pelo pecado. Não é isso que Deus quer. O Senhor quer que tu deixes. Claro que você honre diante da sociedade os teus compromissos. Passou essa fase. Que tu vivas como nova criatura para a honra e para a glória do Senhor. E esta é a verdade da vida do apóstolo Paulo. Você não vê o apóstolo Paulo falando nas suas cartas, porque eu matei, porque eu fiz isso. Ele chegava em Éfeso, olha, hoje tem o testemunho do apóstolo Paulo. Eu fiz assim, fiz aquilo. Não, amados, o apóstolo Paulo se preocupou em ensinar
o verdadeiro evangelho de como as pessoas precisavam viver. E assim deve ser a atitude de todos aqueles que passaram pelo verdadeiro arrependimento. Oh, glórias! Nós temos que entender isso, irmãos, e procurar viver a vontade do Senhor a cada instante, a cada minuto. Que o nosso testemunho, na verdade, seja bom, seja agradável. Ah, mas pastor, isso é para evidenciar a mudança que Deus faz na vida da gente. Nós não precisamos disto para que Deus seja fortalecido ou entre no coração de ninguém. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, amados. Entendamos isso. O que nós precisamos pregar na igreja ou em qualquer outro lugar não é uma vida de pecado, mas a mensagem verdadeira de Cristo Jesus, porque é o Espírito Santo que restaura. A minha vida foi restaurada pelo Espírito Santo. Não foi porque eu ouvi uma mensagem de um cara que foi satanista, por exemplo, ou que fez todas as barbaridades possíveis sobre a face da terra. Não, isso não tem valor para a gente. Mas as novas atitudes, o viver Cristo, esse comportamento que condiz com a nova criatura, é aquilo que o Senhor quer para as nossas almas. 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João diz que somos pecadores, mas se confessarmos, a confissão vem pós-arrependimento. Você arrepende-se e confessa os pecados. Se você confessar os seus pecados, o Senhor nos perdoa, nos purifica de toda injustiça. Somos feitos em novas criaturas. Amém? Glórias a Deus por isso, irmãos. Amados, nós temos que buscar essa verdade para a nossa vida. Viver Cristo Jesus acima de todas as coisas. O arrependimento, ele precisa estar presente na nossa vida. Nós temos que estar atentos, irmãos. Haja vista que nós acostumamos com o pecado. Pecado é algo que você acostuma com ele. E quando você acostuma com o pecado é porque você está sendo separado de Deus. E quando você é separado de Deus, o Espírito Santo para de falar contigo. E você mergulha cada vez mais nesse poço de lama que é o pecado. E nós temos que vigiar a nossa vida. Pedir ao Senhor para trazer sempre à nossa mente se porventura tem pecadinhos, pecadões guardados no nosso coração. É evidente que pecado não tem tamanho, porém, nós achamos que os pecadinhos, eles passam desapercebidos. Que só chama a atenção de Deus os pecadões. Na verdade, toda desobediência já gera o pecado e a consequência é o afastamento da presença do Senhor. E arrependidos, amados, temos que nos apresentar diante do Todo-Poderoso. E temos que entender que uma das evidências do arrependimento é exatamente a tristeza pela prática do pecado. Você não está feliz pela prática do pecado. A segunda evidência, a pessoa busca consertar o seu passado, reparar o seu passado. Se deve a alguém, acerta o débito. Se tem contas pendentes, paga-se as contas e vai por aí. Acerta um passado. A terceira evidência, ela aceita as consequências dos seus pecados. Aquilo que ela plantou, ela aceita colher, mesmo que seja necessário pagar uma pena. Apresentar-se voluntariamente. Olha, eu sou condenado, sou foragido, mas sou uma nova criatura e aqui estou para pagar diante da sociedade o meu erro. É assim que age, é assim que devemos agir. Inclusive, nesse aspecto, dia desses eu estava vendo um programa jornalístico e foi abordado exatamente isto. Um cara havia feito um ato e ele estava foragido. Não me lembro qual foi o ato. E ele estava foragido. Só que ele se converteu. Nesse tempo aí, como foragido, ele se converteu. E ao se converter, ele foi incomodado. E ele procurou uma delegacia e se entregou. Estou me entregando porque eu agi, enfim. Apresentou-se. Ele era foragido e apresentou-se. Foi cumprir a pena. Olha que beleza. É assim que o Senhor age. E em muitos casos, temos que agir de forma semelhante. E nós temos o dever de agir
desta forma para a honra e para a glória do Senhor. A quarta evidência, a pessoa muda de comportamento. Ela deixa todas as formas e práticas erradas, mesmo aquelas que são agradáveis, que são bem vistas diante da sociedade, aos olhos da sociedade, mas que desagradam ao Senhor. Ou aquelas práticas terríveis, deixa tudo para trás. Muda de atitude, de comportamento e torna-se uma nova criatura. E desta forma Deus abençoa, Deus age, Deus muda. E nós temos que aprender cada dia mais, nos assemelhar a Cristo Jesus, porque Ele quer que sejamos ou iguais a Ele. O Senhor precisa ser honrado em todas as nossas atitudes. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos faça entender esta palavra, para que ela fique gravada aqui, no mais profundo da nossa alma. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venhas plantar essa semente no nosso coração, meu Deus, para que os nossos dias sejam marcados pelo arrependimento, pelas mudanças de atitude, para que Teu nome seja exaltado, honrado, através do nosso viver, Senhor. Deus, fala conosco, restaura-nos, cura-nos, Pai, porque Tu és bom e a Tua graça dura para sempre. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Mensagem 925.